Em relação ao iluminismo, já vimos sobre o iluminismo, né? O iluminismo ele foi um movimento filosófico na Europa no século XVIII, um movimento com novas ideias, tá? Novas ideias em relação à questão da política, tá? Novas ideias em relação à economia, novas ideias em relação à política, principalmente o iluminismo, as ideias iluministas, eles vão de encontro com o pensamento absolutista, com a política absolutista naquele período. Século XVIII, nós temos aí uma política absolutista, vários reis absolutistas na Europa. Então, nós temos os filósofos iluministas, pensadores iluministas, eles vão de encontro a essa ideia, tá? De encontro a essa política absolutista, esse centralismo, essa política centralizada do rei, tá? Contra o mercantilismo também, essa questão aí mais nas ideias econômicas, né? O Adam Smith, por exemplo, ele vai contra essa questão do mercantilismo, que é a interferência do rei na economia, o mercantilismo ele é tido como o pai do liberalismo econômico. Ou seja, todas essas ideias iluministas que começam na França, tá? Essas ideias começam na França e vai acabar influenciando outros países. Vocês podem perceber que a grande maioria dos pensadores iluministas, eles são franceses, tá? Então, a principal característica do iluminismo, racionalismo, tá? Racionalismo significa pensar de uma forma bastante racional. Isso em relação à igreja, por exemplo, o Voltaire, que é um pensador iluminista, ele vai fazer várias críticas à questão da igreja, essa influência da igreja, e a gente está no século XVIII, né? O iluminismo é tido também como século das luzes, porque vai iluminar, é século das luzes, no sentido de iluminar a cabeça das pessoas, né? Esses grandes pensadores, todas as obras deles, eles vão tentar clarear a cabeça das pessoas no sentido de iluminar, né? Daí o termo século das luzes. Então, o pensamento desses filósofos, desses pensadores no século XVIII, é tudo à luz da razão. Então, daí o termo racionalismo é uma característica principal. Racionalismo, pensar através da razão. A ciência é valorizada, a valorização da ciência. Então, é século XVIII, mas tem uma forte influência ainda, tá? Da igreja nas questões sociais. Então, esses pensadores vão criticar essas questões, a questão econômica, essa questão da interferência econômica do Estado, a interferência do Estado na economia, para ser mais preciso, o mercantilismo. Alguns pensadores vão criticar o mercantilismo, critica essa propriedade que está na mão do Estado. Por exemplo, John Locke, ele vai criticar essa questão das propriedades estarem na mão do Estado. O John Locke é a favor da propriedade privada, né? Ele vai ser defensor dos direitos naturais do ser humano, e a ciência é valorizada no sentido que todas essas obras, todos esses pensadores, a grande maioria deles são franceses, né? Alguns ingleses, e a grande maioria são franceses. O Montesquieu, nós temos o Voltaire, né? Rousseau, são filósofos franceses. Então, o processo, esse movimento começa na França, tá? E vai se estabelecer por toda a Europa. O liberalismo econômico, esses filósofos criticam essa questão da liberdade, que eles não têm, muitos burgueses não têm liberdade econômica. Um desses pensadores é o Adam Smith, ele vai propor, então, o liberalismo econômico. O Voltaire, ele vai ser contra, tá? o domínio ideológico da igreja. Então, esse período é tido como o século das luzes. O iluminismo, ele é conhecido como o século das luzes. O século XVIII foi conhecido como o século
das luzes, tá? E também podemos dizer século das ilustrações. Às vezes cai nomenclatura diferente em provas, né? Século das ilustrações, ou seja, por isso que tem uma lâmpadazinha ali, né? No sentido desses filósofos iluminando, então, a cabeça da grande maioria da população europeia. Filósofos iluministas, pensadores iluministas, a grande maioria deles são franceses. Voltaire, como já falei, ele vai contra o domínio ideológico da igreja, essa questão da igreja, que todo rei, ele tem um vínculo com a igreja. Então, não tem aquela dominação igual lá no período do feudalismo que nós vimos, né? A igreja não tem essa dominação igual era, essa influência total. Mas, de certa forma, a igreja vai estar muito vinculada à política nesse período, no século XVIII. A grande maioria dos reis absolutistas, eles têm uma ligação com a igreja. No caso da França, muitos franceses ainda pagam impostos para a igreja. A França vive num sistema semi-feudal. Em pleno século XVIII, ainda existem muitas terras pertencentes à igreja. E as pessoas ainda pagam impostos para a igreja. Tá? Isso que o Voltaire vai criticar, né? A gente está no século XVIII, mas a França ainda vive no sistema semi-feudal. Muito bem, o Rousseau, ele vai ser defensor da democracia, tá? Ao contrário do Locke, do John Locke, ele é a favor da propriedade privada. O Rousseau, ele vai propor um contrato social, né? Aí o termo contrato social, ou seja, um contrato entre sociedade e governo, né? Ou seja, um contrato político entre governante e governados. Essa é a ideia do Rousseau. Ele é um defensor também da democracia, ainda que ele seja a favor da monarquia, tá? Ele é, de certa forma, a favor da monarquia, mas que é uma monarquia mais democrática. Essa é a ideia do Rousseau. E ele é contra a propriedade privada. O Rousseau é a favor que a propriedade esteja na mão do Estado. Já o John Locke é a favor da propriedade privada, do ser humano ser livre, né? Ter sua própria propriedade, ser dono, de fato, do que é seu. Talvez um dos mais importantes, no nosso caso, se tratando na política, um dos mais importantes aqui, desses filósofos, né, são vários, mas um dos mais importantes é o Montesquieu. O Montesquieu, ele vai criticar esse poder absoluto. Aliás, todos eles, tá? Todos os pensadores iluministas, eles vão criticar o poder absoluto. Então é importante, a base do iluminismo é isso, tá? E tendo isso como base, aí fica mais fácil para vocês entenderem o resto. A base dos pensadores iluministas, a teoria deles, a base de tudo é contra esse poder absoluto na Europa, na França e na Europa como um todo. Todas as ideias desses pensadores são contra esse regime absolutista. O iluminismo, ele vai influenciar outras revoluções, a famosa Revolução Francesa, enfim. E vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. O Montesquieu, por exemplo, ele vai criticar esse poder absoluto do rei. Ele vai propor, então, por que eu falei que o Montesquieu é importante? O Montesquieu é importante para a questão de uma república, dentro de uma república, né? Ele vai propor, então, a divisão dos poderes, porque o poder, lá no século XVIII, ele está dividido, ele não está dividido, ele está na mão de quem? Na mão do rei absoluto, tá? No caso da França, ele está na mão do Luís XVI nesse período, né? Ou seja, o poder está centralizado na mão de um monarca. Daí o termo absolutista, onde o rei tem poderes absolutos. O poder ele está central, é um poder centralizado. Daí o Montesquieu critica. O que o Montesquieu vai propor, então? As ideias do Montesquieu. Ele tem um livro chamado Espírito das Leis, né? Onde ele defende as ideias de três poderes. Tá? Essa questão que nós temos hoje. Falando de um município, vai ficar mais fácil. O poder político dentro de um município, ele é descentralizado, ou seja, descentralizado significa que ele não está na mão só do prefeito, né?
Não é o prefeito que manda na cidade. Nós temos dentro do município 3 poderes. O poder executivo, que é o prefeito, tem o poder legislativo, que é os vereadores, a Câmara de Vereadores, e o poder judiciário, né, que é o jurídico, o fórum, o promotor, os advogados, juiz, enfim. Então, Montesquieu propôs isso lá no século XVIII, ele já propôs essas ideias dos 3 poderes. Esses 3 poderes serem, depois lá na Constituição do Brasil, em 1891, na primeira Constituição Republicana, esses poderes, né, já está na Constituição Republicana desde 1891, está na Constituição Republicana desde 1891, e depois reforçou em 1988, né? A nossa, falando de Brasil, a nossa última Constituição, ela foi em 1988. Já está proposto essa questão dos 3 poderes, já é proposto na Constituição brasileira, isso, né? Falando agora de Brasil. A República ser dividida em 3 poderes, essa descentralização política. É o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Essa proposta que foi feita pelo Montesquieu lá no século XVIII, no período do Iluminismo. Todas as repúblicas, pelo menos na teoria, tem que ter isso. O Executivo, Legislativo e o Judiciário. Esses 3 poderes têm que ser independentes entre si. O que significa independente entre si? Um não pode meter o bico nas questões do outro. Eles são independentes no sentido, assim, é claro que por exemplo, uma Assembleia Legislativa, isso seja isso no município, ou a nível municipal, a nível federal, estadual, quando é votada, o Legislativo vota uma lei, o Executivo tem que sancionar a lei, né? Mas eu estou falando assim, ele é independente no sentido de criação. O Executivo executa as leis, o Legislativo cria e o Judiciário julga. Assim, são independentes nesse sentido aí, tá? Essa proposta do Montesquieu, eu falei que o Montesquieu é mais importante nesse sentido, e por conta de todas as repúblicas, pelo menos teoricamente falando, tem que ter esses 3 poderes. Toda república, ela tem que ser liberal, né? Ter liberdade. Ter os 3 poderes, tá? O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. A proposta do Montesquieu. Então ele vai criticar, lá no século XVIII, ele critica que o poder tem que ficar dividido. Tá? Não pode ficar na mão de um só na mão do rei absolutista. O poder tem que estar dividido, então, essa é a ideia do Montesquieu. Voltaire, Rousseau e Montesquieu, esses 3 pensadores franceses. Tem o John Locke, que é inglês, né? O John Locke é mais na questão econômica. Tá? Ele vai propor a propriedade privada, tá? E a propriedade privada é um direito natural do ser humano. Tá? Direito natural, né? Ele vai entender isso aí. E o Adam Smith também, que o Adam Smith já começa no finalzinho do século XVII, né? Vai propor a liberdade no sentido de ele vai ser contra o mercantilismo, ele é contra essa interferência do Estado. Mercantilismo, nós sabemos que é uma política econômica do rei, e o Adam Smith vai propor, então, liberalismo, não só na economia, tá? Liberalismo econômico, enfim, não, liberalismo no sentido moral, né? Liberalismo, liberdade religiosa, liberdade política. Então, esse século XVIII é um século do iluminismo, século das luzes, século das ilustrações também, é conhecido como século das ilustrações. E esse iluminismo vai acabar influenciando a Revolução Francesa. Esses 2 fatos importantes aí. O iluminismo influencia a Revolução Francesa, o iluminismo começou na própria França, mas ele vai acabar influenciando também a Revolução Francesa e influencia também a independência das 13 colônias. Tá? A Constituição dos Estados Unidos, por exemplo, quando foi criada em 1783, era toda embasada nas ideias iluministas, tá? Os ideais iluministas. Muito bem. Nós temos também o despotismo esclarecido. É importante a gente entender o despotismo esclarecido. O que é esse despotismo esclarecido? Então, sabemos que as ideias iluministas vêm de encontro com as ideias dos monarcas absolutistas. O iluminismo, ele critica essa política absolutista. O iluminismo critica essa centralização de poder dos monarcas. Os monarcas absolutistas tinham um poder centralizado, tudo na mão deles.
não votavam nada, não tinha que votar, eles decidiam. Os monarcas absolutistas, eles decidiam aumentar impostos, qualquer decretava a lei de uma hora para outra, aumentava os impostos quando queria, e os iluministas vão criticar duramente isso. Tá? Então, esse despotismo esclarecido, é importante a gente entender o despotismo, porque alguns monarcas vão aderir a essa ideia, as ideias iluministas. Assim, é claro que não vão aderir totalmente, tá? Então, o termo é meio complicado, despotismo esclarecido, mas é como que, vamos chamar esse despotismo esclarecido como que como os absolutistas, os monarcas eram muito criticados pelos iluministas, né, os monarcas absolutistas, eles vão acabar aderindo a algumas ideias. Em outras palavras, é como se, mesmo tendo críticas, eles dessem o braço a torcer. Né? Isso foi chamado de despotismo esclarecido. Despotismo significa que eles vão aderir a algumas ideias iluministas. Tá? Então, os iluministas são contra, né, os absolutistas, e despotismo esclarecido é a questão de alguns monarcas daquele período, a Catarina II, né, alguns monarcas da Prússia, porque até o momento não era Alemanha ainda, era Prússia, chamada Prússia, né? Em Portugal, tem o José I, importante de Portugal, que nós vamos ver na próximo módulo sobre o Marquês de Pombal. O José I de Portugal, ele vai aderir a algumas ideias feministas. Tá? Então, despotismo esclarecido é que os monarcas aderiram a alguma ideia dos iluministas, mesmo os iluministas sendo contra eles acabam aderindo a algumas ideias. Isso é o despotismo esclarecido. O Dom José I é importante que ele vai fazer algumas reformas aqui no Brasil. Século XVIII, nós temos o Brasil colônia, mineração, né? Está acontecendo o iluminismo na Europa, mas aqui no Brasil está acontecendo a colonização. É o ciclo do ouro, a mineração que está acontecendo aqui no Brasil. Então, José I, através do primeiro-ministro José I, que é chamado Marquês de Pombal, ele vai fazer algumas reformas na colônia. Tá? Então, daí o termo despotismo esclarecido é importante a gente entender. Esse despotismo significa que alguns monarcas, alguns reis absolutistas, aderiram, sim, a algumas ideias iluministas. Algumas, né? Aderiram a algumas ideias. Daí o termo despotismo esclarecido. Eles esclareceram que estavam adotando algumas ideias. Algumas, né? Alguns monarcas, Frederico II da Alemanha, que naquela época não era Alemanha, era a Prússia, né? A região chamada Prússia. O José II da Áustria, José I de Portugal, que vai fazer algumas reformas aqui na Brasil Colônia, né?